Isso aí, caríssimos, caríssimas, sejam bem-vindos novamente à nossa querida sala de sociologia. Estamos na sala de sociologia e estamos na segunda parte da primeira aula para o terceiro ano do ensino médio. Lembrando qual é o nosso tema de hoje. Vamos lá, vocês que estão chegando agora neste momento, voltem para o vídeo número 1, para que vocês possam ver as explicações iniciais, mas nós iniciamos com o tema revisão e a revolta da vacina, a revolta da vacina, caríssimos, caríssimas. Nós já vimos então a primeira parte, que era a nossa revisão, então já fizemos já uma revisão aí a respeito do significado etimológico da palavra sociologia, objetos de estudo da sociologia. Vimos aí então os clássicos da sociologia, os principais nomes aí que, que, que reconhecemos como a base do pensamento sociológico. Então, Emile Durkheim, Max Weber, Karl Marx, nomes que vão voltar aí recorrentemente e vocês vão encontrá-los aí pelos vestibulares, concursos públicos, Enem. Então é importante que a gente conheça esses personagens, que a gente saiba relacioná-los às escolas sociológicas a que pertence. O Durkheim é o positivismo, o Max Weber é a sociologia interpretativa, o Karl Marx é o materialismo histórico dialético. Então a gente tem que, né, fazer essa associação e não se esqueçam, não lembra muito bem, se não assistiu a primeira parte desta aula, mas você deve fazer uma revisão mais aprofundada. Esta aula foi apenas uma pincelada muito superficial a respeito do que significam essas três escolas sociológicas e a importância do nome destes autores para a nossa disciplina. Vamos lá, caríssimos, caríssimas, dar continuidade então ao nosso tema. E qual é o tema que nós vamos abordar agora? O tema que nós iremos abordar agora é a revolta da vaca. Professor, por que abordar este tema agora? Não é um tema da história? Sim, vocês estudam a revolta da vacina, porque foi um acontecimento muito importante da primeira república, ou República Velha no Brasil. Então, esse período vocês estudam lá na história, mas aqui na sociologia, além da gente ter que ter conhecimento a respeito das escolas sociológicas, os seus autores, a gente precisa de um conhecimento histórico também, para que a gente possa analisar os acontecimentos atuais, porque afinal de contas a sociologia se interessa muito pela sociedade em que nós vivemos. Então nós precisamos compreender essa sociedade na qual estamos inseridos e, portanto, a sociologia ela é esta ferramenta que nos ajuda a compreender essa realidade e ela pega emprestado também outros instrumentos de outras áreas, como da história, da geografia, entre outras áreas, para poder fazer as suas análises e propor uma compreensão da realidade contemporânea. Então, portanto, caríssimo, nós estamos vivendo um momento de pandemia. E pandemia é que nós podemos chamar também de crise sanitária, tá ligado? As questões de higiene, as questões ligadas também ao contato entre os indivíduos e a transmissão de doenças. Então, quando a gente fala desse contexto, a gente está falando de uma questão sanitária que diz respeito a pessoas, a um comportamento pautado em determinadas regras de higiene e também regras de contato social que vão ser muito importantes para o combate de determinadas doenças que se espalham de maneira muito intensa entre a população. E uma das características é o contato, né, com ou animais contaminados ou outros indivíduos, outras pessoas, outros seres humanos
contaminados e, portanto, a transmissão. Então, casos como que nós estamos vivendo já aconteceram de uma maneira ou de outra, pessoal. Pandemia não é algo novo. Já tivemos uma pandemia muito famosa chamada gripe espanhola. Teve resultado dramático. Foram milhões e milhões de pessoas que morreram em poucos anos. Em, se eu não me engano, 7 anos, nós tivemos aí uma cifra gigantesca de mortos na Europa, assim, que foi o continente mais prejudicado pela gripe espanhola. Esse nome, né, gripe espanhola, né, é o nome que ficou a história, né, que na verdade é a influenza, né, o nome da doença, né, ou do vírus de influenza. Se não me engano, o professor aí de biologia pode ficar melhor para vocês. E aí, então, indo dos Estados Unidos, inclusive, para a Europa e acabou contaminando grande parte da população europeia. E isso aí, pessoal, foi assim impactante na economia, na vida política. E aqui no Brasil nós tivemos algo semelhante, mas com outra doença, a varíola, doença que vocês podem estudar com o professor de biologia e ver exatamente como ela é transmitida, quais são as suas consequências para o organismo, qual o animal o vetor, quem é o hospedeiro e assim vai naquele linguajar da biologia. Mas o que nos interessa aqui na revolta da vacina é que um caso, crise sanitária, tem um impacto na vida política e social. E isso muito nos interessa, porque também nós estamos vivendo um momento de crise sanitária que tem um grande impacto na nossa vida política, econômica e social. Então, vamos observar inicialmente essa imagem e vocês podem ver aí. À esquerda de vocês, nós temos agentes sanitários avançam sobre a população, liderados por uma figura de bigodes eriçados, como vocês podem ver ali, e que representa Oswaldo Cruz, o Dr. Oswaldo Cruz, daqui a pouquinho nós vamos falar sobre ele, que vem acompanhado então aí de um exército, basicamente, de agentes sanitários, e avançam sobre a população montados em seringas. Há ali um estandarte escrito vacina obrigatória e dois crânios. Ao o lado direito da imagem, nós vemos aí a população com aquilo que possui em casa, os objetos cotidianos, e agora são transformados em armas e jogados contra o exército. Então vocês podem ver eles jogando da janela dejetos de pinico, qualquer coisa que esteja à mão para se proteger contra esta vacina obrigatória. E nós vamos ver agora o que aconteceu e quais as consequências econômicas que podemos retirar deste fato, deste evento, dessa circunstância. Mas antes, caríssimos, nós vamos ouvir uma música. A gente precisa saber que é muito interessante quando a gente vai analisar algum fato que esteja relacionado à vida social ou ao campo da sociologia, a gente pode se dispor de várias ferramentas e uma delas também é a arte, é uma ferramenta importante para a gente poder entender a sociedade, porque afinal de contas nas músicas estão ali impregnados os modos de pensar, de ser, de agir de uma sociedade de uma determinada época em um determinado local. Ou seja, a obra artística também é como se fosse uma testemunha
de uma determinada sociedade, assim podemos dizer. Então agora a gente vai ouvir uma canção gravada pela Casa Edson. Detalhe, Casa Edson era um estúdio que existia lá no Rio de Janeiro, o primeiro do Brasil, onde os cantores, os artistas da música gravavam as suas músicas em rolos de cera, que é uma coisa muito antiga, nos equipamentos do Thomas Edison, que era um inventor e fabricante dos Estados Unidos. E a Casa Edison foi muito importante no Brasil porque os registros mais antigos que nós temos da nossa música foram produzidos pela Casa Edison. Então agora vocês vão ver um registro que é extremamente importante para a nossa história do Brasil, porque ele conta a respeito da revolta da vacina. E a gente tem que lembrar que esse registro ele tem aproximadamente aí uns de 1904 ou 1905 ou 1906, se eu não me engano, mas é entre 4 e 6. Então, ou seja, já há mais de 114, 115 anos atrás, pessoal. Então vamos ver lá. O nome da música é Vacina Obrigatória. Talvez vocês não entendam muito bem a letra escutando, mas tem ali a letra escrita. Então acompanhem na tela para que vocês não percam aí a música e o significado da letra. Vamos escutar juntos? Vamos lá então. A vacina obrigatória, cantado pelo seu Mário para Casa Edson, Rio de Janeiro. No povo criado com horror palmatória, por causa dessa lambança da vacina obrigatória, os fanatas da patente estão tentando dessa vez, sem meter o zero a ponto, bem bravo do freguês. A vacina obrigatória, cantado pelo seu Mário para Casa Edson, Rio de Janeiro. No povo criado com horror palmatória, por causa dessa lambança da vacina obrigatória, os fanatas da patente estão tentando dessa vez, sem meter o zero a ponto, bem bravo do freguês. E os doutores da ciência tentando nova mão, sem saberem se o sujeito quer levar o ferro ou não. Seja moça ou seja velho, ou mulatinha que me visto, o mistério tudo mundo leva ferro que é firmino. Tem no braço do sertão, chega o cinco e logo vai, iniciando aquele nosso, para ser tudo mais. Mas a lei mata o povo, o coitado do freguês, vai bebendo na vacina, o inferno vai pro café. Eu adoro da ciência, tentando logo a mão, sem saber se o sujeito quer levar o ferro ou não. Seja moça, seja velho, ou mulatinha que nem visto, o mistério tudo leva ferro que é tremendo. Volta um carro sucedido de negócio tudo louca, o doutor foi lá em casa vacinar a minha sogra. A velha como uma bicha, teve um risco contra-feito e fez o doutor bem na cara do sujeito. E quando o ferro foi entrando, fez a velha uma careta, teve medo de ele disse, eu vi a coisa preta, mas eu disse pro doutor, vá apurando até o carro, e a cuidar a minha sogra foi levada do diabo. Tem um casal de namorados, eu conheço a Cristina, não se pode distribuir no campo da vacina. A moça que era inocente, um pouquinho adiantada, quando foi pra freguia,
já estava vacinada. Eu não vou me escalação sem fazer o meu barulho. Os doutores da ciência terão mesmo que orgulho. Não embarco na canoa que a vacina me persegue. Vou meter zero no sonho do diabo que carregue. É isso aí. Caríssimos, caríssimos, vocês acabaram de ouvir então aí. Vacina Obrigatória, intérprete Mário Pinheiro. Foi uma música gravada pela Casa Edson, como eu disse a vocês, importantíssima Casa Edson aí, que fez os primeiros registros da nossa música brasileira. E nós temos até hoje aí registros de mais de 100 anos e que se tornam importantes como testemunhas de uma época, né? Ou seja, são registros históricos aí, fontes históricas muito importantes que a gente pode consultar para compreender os acontecimentos. Vocês perceberam o que nós podíamos ver ali na letra que vocês, né, acompanharam lendo? E as imagens, né? Então as imagens são charges da época que eram publicadas nos jornais. Vocês podem ver que havia muita crítica em relação à obrigatoriedade da vacina e a própria música, ela é um exemplo disso, porque a música, ela todo tempo faz ali um apelo contra a vacina obrigatória e um apelo de resistência à vacina obrigatória, que no final da música, inclusive, até o personagem diz que diz mesmo aqui, a letra, deixa eu ver aqui um pedacinho, e fala que os doutores da ciência não embarcam na canoa que a vacina me persegue. Vão meter ferro no boi ou nos diabos que os carregue. Ou seja, o eu lírico ali, né, o personagem que está falando ali na música, ele não está nem um pouco disposto a tomar a vacina. Por que será, não? E isso teve uma forte repercussão. Tamanha foi a repercussão que as ruas foram tomadas pela fúria do povo. E nós vamos conversar a respeito disso agora. Mas vocês viram então esta canção, que é uma crônica da época, demonstrando aí a insatisfação popular em relação à questão da vacina obrigatória. E também nós percebemos que a imprensa, através das charges desses artistas que eram publicados nos jornais, então a imprensa, ela endossava essas charges, todas elas vocês perceberam aí que são de crítica ao Oswaldo Cruz e ao presidente da época, e nós falamos aqui, ou presidente da época, governador do Rio de Janeiro, Rodrigues Alves. Ok? Bom, eu gostaria que vocês que ouviram a música reflitam um pouquinho a respeito desta questão, ou seja, de como que a arte ela pode representar, de certa maneira, os anseios de uma época, de uma geração, de uma determinada sociedade e como isso pode nos ajudar a entender determinadas questões sociológicas, ok? Só voltando aqui nessa imagem aqui, deixa eu voltar aqui com vocês. Então aqui nós temos o momento de combate entre as forças de Rodrigues Alves e Oswaldo Cruz para a vacinação obrigatória da população. Eu havia dito a vocês aí que essa imagem representava o Oswaldo Cruz, mas talvez represente o próprio Rodrigues Salles. Ok? Muito bem. Dando continuidade, o que foi esse fenômeno, né? O que foi este fenômeno? Revolta da vacina. Aconteceu então no início do século XX, 1904, no governo do Rodrigues Alves.
ele, ele era o presidente, viu, pessoal? Não era o governador, não, tá? Perdão, daí foi um erro da minha parte aqui, como a gente não tem como editar, é, fazendo aqui a minha, fazendo aqui a correção, a minha correção, tá? Então, Rodrigues Alves, vamos só dar aqui uma internet aqui, Rodrigues Alves. Rodrigues Alves, ele. Só um segundinho. Rodrigues Alves, ele foi o nono. Ele foi o quinto presidente do Brasil, do dia 15 de novembro de 1902 a 15 de novembro de 1906. Então, eu havia dito a vocês aqui que nessa imagem aqui, essa imagem aqui, este sujeito aqui, provavelmente pode ser o Rodrigues Alves ou o Oswaldo Cruz. Rodrigues Alves, então, era o presidente do Brasil e a revolta ela acontece ali em... O professor de história pode dizer exatamente ali, tá da imagem, em 1904. Bom, a cidade do Rio de Janeiro, nessa época, pessoal, aliás, desde o século XIX, do final do século XIX, a cidade do Rio de Janeiro tinha crescido muito. Então vocês sabem que a cidade do Rio de Janeiro ela não era nada até a vinda da família real, ali no comecinho do século XIX, se eu não me engano, 1808. E a partir da vinda da família real, nós tivemos um crescimento da cidade do Rio de Janeiro, né? Tremendo. Até então, o Rio de Janeiro ele não representava, ele não tinha importância econômica e política, veio a ter a partir da vinda da família real, com toda a sua comitiva e todas aquelas mudanças e alterações feitas no Rio de Janeiro, e portanto se tornando a capital do império e toda essa virada para a cidade do Rio de Janeiro. E a partir desse momento, então, um crescimento urbano muito intenso, e nós temos aí a virada do século XIX para o século XX, um Rio de Janeiro bastante problemático, com muitas doenças, muitos cortiços, né, que eram antigos casarões, que eram tomados por várias famílias que moravam em vários cômodos dos casarões, por conta das crises imobiliárias que aconteceram nos centros, devido à degradação da região central. E aí então nós tínhamos problemas sanitários tremendos com ruas, esgotos, com esgotos a céu aberto, problemas seríssimos com o e muitos ratos, peste bubônica, entre outras doenças, febre amarela. Então isso era resultado mesmo de uma situação sanitária muito precária, higiene muito limitada, visto que o saneamento básico era uma questão seríssima. Na época, a falta, né, de saneamento básico. E tem um livro muito interessante que fala que na Europa também era assim. Aconteceu isso também, por exemplo, em Paris, em Londres. Tem um livro chamado Londres e Paris do século XX, o espetáculo da pobreza, que é da autora Maria Estela Bresciani, que conta que também houve um projeto sanitário de urbanização, tanto em Londres como em Paris, que lembra o que aconteceu no Rio de Janeiro, um pouco depois, né? Ou seja, as regiões centrais elas foram modificadas com a retirada daquela população dali à força e essa população foi levada para as margens das cidades, em locais ainda às vezes até em situação tanto ou quanto pior. E
E a região central ela foi sanitarizada, urbanizada, revitalizada. Então, portanto, houve esse processo. E no Rio de Janeiro também, de uma certa maneira, naquela época, o, o governo do Rodrigues Alves tinha essa proposta. E um dos grandes problemas era a varíola, e para o combate à varíola, a vacinação. Isso já acontecia, a vacinação, desde o final do século XIX. Mas, e inclusive, você já tinha até uma adesão da população, um aumento da adesão da população voluntariamente, embora fosse obrigatória a vacina, mas não havia uma pressão como no Rio. Tempos depois, no governo Rodrigues Alves. Mas a população já estava aderindo já, de uma certa maneira, à vacina. Porém, quando a gente chega no governo do Rodrigues Alves, a gente tem uma proposta de política pública que torna obrigatória a vacina. É necessário que todos sejam vacinados de fato, mesmo que à força. Então, o Oswaldo Cruz ele é nomeado como diretor de saúde pública e a ideia ela inicialmente é conscientizar a população e ir até as casas, pessoas, inicialmente até mesmo com a compra de ratos. Isso foi muito interessante, né? Porque o governo começou a comprar ratos, de repente tinha gente que estava criando ratos para poder vender. A situação dos miseráveis era tão grande que virou uma oportunidade vender ratos. Aí chegou uma hora que as autoridades elas perceberam o que estava acontecendo e então começaram a tomar as devidas providências e a coisa começou a ficar mais severa ainda, mas o governo não tinha, vamos dizer assim, toda a infraestrutura e a capacidade adequada para atender toda essa população. Havia muita truculência, porque casas eram invadidas para que isso acontecesse. Ao mesmo tempo, com esse processo de sanitarização e urbanização da parte central do Rio de Janeiro, famílias sendo expulsas, houve então uma resposta a tudo isso e era através da insatisfação popular que a opinião pública começou a absorver e começou a reproduzir isso e a oposição política que já estava contra o governo Rodrigues Alves aproveitou dessa circunstância para acirrar a disputa política. Então a gente tem aí nesse momento uma resistência da oposição e da imprensa a essa obrigatoriedade e a truculência para que ela seja implementada de fato, né, efetivada, a vacina seja efetivada, e estoura em uma revolta popular que vai acabar nas ruas, né? Vocês estão vendo aí um bondinho, lojas foram saqueadas, e nós temos um resultado aí, e isso tudo é, o que isso tudo levou, a que isso tudo levou, né? O saldo final, 945 prisões, 465 deportados, 110 feridos, 30 mortes, pessoal. E no final a vacina deixou de ser obrigatória, porque esse resultado aí realmente acabou criando uma crise política muito forte, uma pressão política. Vocês podem ver ali, ó, as elites estavam juntos ao governo Rodrigues Alves, estão ali representados por esses homens que sobem na árvore e estão ali se protegendo. Inclusive, agora eu quero fazer uma retificação com vocês aqui. Aquele de bigodinho ali é realmente o Oswaldo Cruz, tá, gente? Eu vacilei aí. Não é o Rodrigues Alves, não. É o Oswaldo Cruz. Fica aqui minha retificação, tá? E ali a vacina obrigatória sendo o estopim da explosão da revolução, ou seja, da população revoltar-se
e essa elite que está subindo na arvorezinha ali, ela acabar sendo ameaçada por aquilo mesmo que eles produziram, que era a tal da pressão com a vacina obrigatória. Bom, então, a gente pode ver aí que essa atitude do governo de pressionar a população pela vacina causou um acirramento político. A oposição pegou carona nisso aí e fortaleceu, afinal de contas, a imprensa também estava atacando a atitude do governo e a oposição ela pegou essa carona e pessoas muito diferentes entre si, grupos muito diferentes entre si. Olha só, pessoal, uniram-se na oposição monarquistas que se reorganizavam, militares, republicanos. Olha só, republicanos e monarquistas, pessoal, republicanos mais radicais e operários. Era uma coalizão estranha e explosiva, diz o Jaime Benchimol, que é historiador. Ou seja, uniu uma galera que não tinha muita coisa a ver entre si para combater essa obrigatoriedade da vacina. Houve então uma liga contra a vacina obrigatória e aí o estouro da boiada, porque a pressão foi tão grande, as invasões, as casas e o incômodo foi tamanho que as pessoas foram às ruas. Lembre-se que não era só a vacina obrigatória, mas também a urbanização e sanitarização do centro do Rio, que causava remoção de população para áreas distantes dos seus locais de trabalho, áreas muitas vezes até mais problemáticas que ali no centro. Então a gente tem até, olha só, uma notícia de jornal da Gazeta de Notícias do dia 14 de novembro de 1904, que é o ano da revolta. Está lá. Houve de tudo ontem. Tiros, gritos, vaias, interrupção de trânsito, estabelecimentos e casas de espetáculos fechadas, bondes assaltados e bondes queimados, lampiões quebrados à pedrada, árvores derrubadas, edifícios públicos e particulares deteriorados. Pessoal, isso aqui demonstra o caos que se tornou a cidade do Rio a partir do momento que a população foi às ruas e saiu para quebrar tudo. Estimulados pela oposição, os grupos oposicionistas, grupos dos mais diversos que se uniram na chamada Liga contra a Vacinação Obrigatória. E o que acontece no final de tudo isso? A vacina deixa de ser obrigatória. 4 anos depois, lá em 1908, tem uma nova crise, um novo surto de varíola. O pessoal começa a ficar tudo doente. O que acontece? A galera corre atrás do sistema de saúde para ser vacinados. Isso. Pois é. A história nos mostra aí que um problema sanitário de saúde pública se tornou também uma crise política e teve implicações no campo econômico severos também, porque houve quebra de comércio. Isso aí atrapalhou a economia local. Muito bem. E para que nós vimos tudo isso aí? Para que a gente possa perceber, agora analisar aqui, que crises sanitárias como a que nós vimos têm implicações na nossa realidade atual. E é isso que nós vamos ver na última parte da nossa primeira aula aqui no terceiro ano do ensino médio. Fala beber água, dá uma voltinha pela casa, tenta para assistir a terceira e última parte que nós vamos falar sobre pandemia e política, que é daqui a pouquinho. Então, vamos dar um intervalinho rápido aqui para vocês mudarem o vídeo e eu já volto com a conclusão da nossa aula e atividades. Valeu, até daqui a pouco.